44. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então começar nossos estudos. Vamos fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Então vamos fazer nossa prece. Vamos então rogar a Deus, nosso Pai, que nos possa nos iluminar nessa noite de hoje para mais este encontro. Que os nossos familiares, amigos, nossos benfeitores nos inspirem sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que orienta toda essa família neste mundo, e que possamos então ter um ótimo estudo, um ótimo entendimento do conteúdo a ser realizado nesta noite. Te pedimos, Senhor, luz, paz e proteção, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, iluminando aos vizinhos, ao bairro, a todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite, a todos que irão acompanhar pela internet, que possam receber o amparo. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar com... A gente já está, acho que no quarto encontro desse título, Os Fluidos, capítulo 14. A gente parou no item 44. Então vamos fazer a leitura. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escreverem uma língua que lhes é desconhecida e discorrer pela palavra ou pela escrita sobre assuntos fora do seu alcance e da sua instrução. Não é raro ver-se médiuns que escrevem corretamente sem nunca haverem aprendido a escrever. Outros que fazem poesias sem jamais terem feito um verso em sua vida. Outros ainda pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. É muito comum um médium escrevente, psicógrafo, reproduzir com precisão a caligrafia e a assinatura que os espíritos que se comunicam através dele tinham quando vivos, embora esse médium nunca os tenha conhecido. Então só um pouquinho, vamos ver aqui no... Então tá falando aqui sobre mediunidade, né? Tipo de médiums. E aí tinha uma nota lá no início, 225, ó. 225. Atualmente este fenômeno é denominado de xenoglossia. Xenoglossia. Nota dos revisores. Então, xenoglossia é a mediunidade, é a aptidão de certos médios para escreverem uma língua que lhes é desconhecida. E aí então eles escrevem em outra língua e podem também fazer psicografia numa língua estrangeira também. Então esse fenômeno é chamado de xenoglossia. É um fenômeno... Hoje a gente nas casas espíritas não é um fenômeno muito comum, né? Não acontece muito, porque normalmente os espíritos eles já, principalmente assim, claro, os benfeitores já transmitem para a nossa linguagem, para a gente poder ter um entendimento, né? Isso acontece muito em espíritos, por exemplo, inferiores, que desencarnam, por exemplo, na última encarnação desencarnou, por exemplo, lá na Alemanha, lá. E ele fica com aquela língua ali também num plano desencarnado, né? Na erraticidade.
E aí ainda e aí ele vai querer se comunicar na linguagem que ele utilizava antes. Porque a gente sabe que a morte não existe, né? Ele perde a roupa, mas a vida dele continua. Ele é um alemão, ele é um militar, sei lá o que ele é, ele vai continuar sendo a mesma coisa, né? E aí então ele vai também se utilizar daquela língua que ele usava. Daí depois, quando ele for para o plano espiritual, né? Daí para alguma colônia, para ser amparado, aí ele já é outro tipo de comunicação, né? Aí não há necessidade mais de... Senão dá uma confusão, um fala alemão, outro fala italiano, aí ninguém se entende, né? Então a linguagem deles é uma linguagem como se fosse por pensamento, né? Eles se comunicam, todos eles vão se entender. Então não importa, por exemplo, se foi alemão, foi italiano, chega numa colônia, no mundo espiritual, ou vai visitar outra colônia lá na Europa, sei lá onde, por exemplo, né? Lá todos os espíritos vão se entender. É uma linguagem universal. Não vai ter dificuldade. Então isso aí acontece muito quando acontece, que nem a gente diz, o espírito é muito materialista. Então ele desencarna e permanece ainda vivendo os seus costumes, a sua vida que tinha antes, até a linguagem, tudo. Ele vive como se fosse um encarnado, aqui entre os encarnados, né? E aí então a linguagem dele não vai mudar. E aí ele acha um médium, tem uma sintonia com um médium, ele chega ali e vai querer se comunicar naquela língua dele ali, né? Então pode acontecer. E isso é importante, porque se o médium, por exemplo, ele teve outras vivências de língua, né, aí ele pode também ter claro, se é um espírito já mais evoluído, ele já vai conseguir passar para a linguagem, né? A linguagem a gente vai poder entender, né? E ali fala sobre outros tipos, né? Então, só para explicar aquele xenoglossia ali, que é um fenômeno que não é muito, que acontece muito isso, né? Esse fenômeno não é mais surpreendente do que ver uma criança escrever quando seguia a sua mão. Pode-se dessa maneira fazê-la executar tudo o que se quiser. Pode-se fazer com que qualquer pessoa escreva num idioma que ignore, ditando-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo pode ocorrer com a mediunidade, desde que atentemos ao modo pelo qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles não são mais que instrumentos passivos. Mas se o médium possui a técnica, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, se tem finalmente em seu cérebro os elementos daquilo que o espírito quer que ele execute, o médium está na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho torna-se mais fácil e mais rápido. O espírito só tem que transmitir os pensamentos que seu intérprete reproduz com os meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente a sua origem nos conhecimentos que ele possui em outra existência e dos quais o espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, terá mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira que ele reproduza. A língua que hoje ele ignora pode ter-lhe sido familiar em outra existência. Nesse caso, ele possui maior aptidão para escrever mediunicamente nessa língua. Tem a nota 226, que diz assim: a aptidão de certas pessoas para línguas que elas sabem, digamos assim, sem que as tenham aprendido, não tem outra causa senão a lembrança intuitiva
do que elas souberam em outra existência. O caso do poeta Mary, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que se Mary, na sua mocidade, tivesse sido médium, teria escrito em latim com tanta facilidade como em francês, e isso teria sido considerado um prodígio. Nota de Kardec. Então aqui as comunicações, por exemplo, se o instrumento que o espírito está se utilizando ali, ele tem as ferramentas que ele vai necessitar para transmitir aquela informação, daí ele vai ser útil a ele, né? Agora, se o espírito, por exemplo, não adianta pegar um espírito que não vai querer transmitir, né, recitar um poema, alguma coisa assim, né? Mas ele não tem conhecimento assim ele não tem assim conhecimento sobre poemas, né? Não. Aí vai ter dificuldade ali nessa comunicação, né? Ou então, por exemplo, que nem na Gênesis aqui que a gente estava estudando o espírito Galileu, né, que transmitiu as suas mensagens ao espírito, ao médium Camille Flammarion, né, que a gente estudou aqui. Lembra? Esse nome não. Tava todo aquele estudo que a gente fez ali sobre os planetas, aquela coisa toda lá, todas aquelas mensagens lá foi ditada através do espírito Galileu. Vocês já esqueceram já. Sim, nome. E o médium era Camille Flammarion. Então por que eu digo isso? Porque o Camille Flammarion, ele era um dos maiores astrônomos da França. Então vejo como as coisas fecham uma coisa com a outra. E Galileu passando as informações sobre a astronomia, né? Sobre aquilo que a gente estava estudando. E aí então vai ser fácil de transmitir ele, porque ele já tem, né, aquelas informações para transmitir. Vai ter uma ferramenta de acesso ali nele, que vai ser de utilidade àquele espírito, né? Agora não adianta, por exemplo, pegar um espírito que por exemplo, não conhece nada de astronomia. Aí vai vir um Galileu ali falar sobre os planetas, as coisas. Não tem sintonia, não tem as ferramentas necessárias para transmitir, né, aquelas informações aí, porque não tem conhecimento sobre aquilo. Aí vai ficar difícil, né? Então tem que ter... Vai ficar complicado para entender, né? E para passar também. Então esse espírito, ele tem que ter uma inteligência, ele tem que ter uma experiência ali conforme o espírito quer passar, né? Senão não adianta. A ferramenta tem que ser bem útil. Né? Que não adianta eu pegar e querer, por exemplo, usar uma ferramenta. Eu quero usar uma tesoura para cortar o cabelo, mas eu pego um martelo, né? Não faz sentido, né? Não é a mesma coisa, não. Eu preciso daquela ferramenta para mim cortar o cabelo, não do martelo. Entendeu? Daí aquele outro é um martelo, ele vai servir para outra coisa. Entenderam a diferença? Sim. Então agora é alguma dúvida, algum comentário? É o 45? Isso. Os maus espíritos pululam em torno da terra. Em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, sua ação malfazeja faz parte dos flagelos a que a humanidade está exposta nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, com as enfermidades e todas as atribuições da vida, atribulações, deve assim ser considerada como uma provação ou uma expiação e aceita desse modo. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores,
perceptíveis até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela elimina todas as faculdades mediúnicas da mediunidade auditiva e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em que quer manifestar-se com a exclusão de qualquer outro. Então aqui agora ele já está falando sobre um outro assunto, né? Que tem a ver com a mediunidade. Ele começou a falar sobre a mediunidade ali. E vejo que a mediunidade depois ela se completa junto com o assunto obsessão, né? É muito importante. Quem estuda a mediunidade deve também se aprofundar e estudar sobre as obsessões, né? Então aqui ele fala sobre essas obsessões. Então que esses espíritos que a gente sabe que pululam em torno da Terra em consequência da nossa inferioridade moral, né? Então a gente sabe que hoje a gente tem muitos espíritos desencarnados e que estão agindo através das sombras, né? Estão ainda na inferioridade moral ainda e querem a todo pano derrubar todo aquele que está se esforçando no bem. Eles querem fazer de tudo para derrubar, para ficar junto com eles, né? Para somar. Eles já sabem que muitos deles já estão banidos, né? Então, quanto mais pessoas eles prejudicarem, melhor. Então, todos aqueles trabalhos sérios no bem, eles fazem de tudo para prejudicar. Eles vão achar de todos os meios ali, né, para influenciar essas pessoas. Então, essa influência moral, e muitas vezes sem sinal exteriores perceptíveis, né? Muitas vezes todos nós sofremos influência. Todos nós, sem exceção, a gente sofre influência, né? E às vezes a gente só pode sofrer uma influência benéfica, né, de um benfeitor, e também a gente sofre a influência dos malfeitores. Então são as sugestões que eles nos enviam, né? E então é chamado é uma simples influência, mas de que simples não tem nada, né? Que começa com uma simples sugestões. Se eu vou aceitando aquelas sugestões, eu vou me afinizando cada vez mais com ele, eu vou aceitando aquelas informações, então vai chegar um ponto que vai se agravar essa obsessão. Aí tem no livro dos médiuns que fala sobre os tipos de obsessões que Kardec, a gente já estudou sobre isso, né? Que tem 3 tipos. É a obsessão simples, né? Que a gente vê que não tem nada de simples. A obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, né? Então são esses 3 processos que Kardec lá fez um estudo lá no livro dos médiuns. Então ele começa pela simples, com sugestões, e se a gente agasalha aquelas sugestões para o mal, eles já vão então tomando conta do nosso organismo, como diz aqui, gerando uma fascinação. Então ele vai eliminar todas as faculdades mediúnicas, né? Na mediunidade auditiva, psicográfica, né? Então eles vão anular, porque vai ser a vontade desses espíritos que vão atuar sobre esse organismo, né? E aí eles pode também ser usada essa mediunidade também para o mal, né? E aí então, depois a de subjugação, então a fascinação, o espírito toma já completo, né, o seu pensamento daquele indivíduo, ele toma as rédeas daqueles pensamentos. E aí a pessoa não sabe disso ainda. Ela acha às vezes que está sob o comando de um espírito superior, né? Muitas vezes ele acha que ele está bem. Até chegar um processo de subjugação, que daí ele já sabe que ele está, né, sob esse processo de obsessão, e ele é constrangido a fazer aquilo que o espírito quer. Que tem lá também no livro dos médiuns, né? Lembra? Eu sempre dou um exemplo que está lá aquele que os espíritos pedem para ele na frente das moças, se ajoelha e pede em casamento, né? Para aquela época era constrangedor isso, né? Imagina uma sociedade rigorosa, né? E não é assim para chegar e pedir uma mulher em casamento, né? Hoje então, as pessoas, né? Não é uma coisa assim absurda, não dá risada, né?
Mas para aquela época ela era uma coisa absurda, né? Era uma loucura, né? Uma coisa inaceitável. Mas então, só para nós dar uma passada aqui, Kardec está explicando, né? A gente dá uma aprofundada, então, através de um pouco de conhecimento que a gente tem do Livro dos Médiuns, que é importante, né? As obras, a gente estudou também as obras subsidiárias idôneas, né? As obras de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente deu o complemento, que estudou, né? E lá dá vários casos de espíritos também, né? Em casos obsessivos, espíritos espíritas também dá, né? Caso desses espíritos, o que aconteceu com eles. E ele ali, ele dá detalhes, né? Então é muito boa essas obras também de Manuel Filomeno de Miranda. Mais algum comentário, alguma coisa? Vocês são muito quietos, vocês não comentam, aí depois diz que eu tô correndo, né? Mas tu quer correr rápido, mas... né? Não tem nenhum comentário. Então tá, então vamos pro 46. Assim como as enfermidades são o resultado das imperfeições físicas que deixam o corpo acessível às influências exteriores perniciosas, a obsessão resulta sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau, a uma causa física ou física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservar o corpo das enfermidades, temos que fortificá-lo. Para conservar a alma da obsessão, temos que fortalecê-la. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar por melhorar-se, o que é suficiente na maior parte das vezes para livrá-lo do obsessor, sem a ajuda de outras pessoas. Este socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque nesse caso o paciente às vezes perde a vontade e o livre arbítrio. A obsessão é quase sempre o ato de uma vingança exercida por um espírito e, na maior parte das vezes, tem origem nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em existência precedente. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido pernicioso que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser eliminado por outro mau fluido. Através de uma ação idêntica à do médium curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Essa é a ação mecânica, mas que nem sempre é suficiente. É necessário também e principalmente agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E esta autoridade só é concedida à superioridade moral. Quanto maior a superioridade moral, maior a autoridade. Isso ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, é indispensável levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus propósitos. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo de fazer o bem, com a ajuda de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Pode-se então ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo sua situação,
colabora com a vontade e a prece. O mesmo não ocorre quando, seduzido pelo espírito que o domina, ele se ilude em relação às qualidades do seu dominador e se compraz no erro a que é conduzido. Porque então, longe de colaborar, o obsidiado repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, que é sempre infinitamente mais rebelde que a mais violenta subjugação. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o obsessor. Então aqui o Kardec, ele... Veja que aqui ele também fala até sobre isso, né? Falou ali um pouco sobre médios, né? E tudo a ver com fluidos, né? E ele dá referência ali realmente, né? Esse estudo de tudo aqui que ele tira daqui que foi lido, ele tira do livro dos médios, né? Da segunda parte, no capítulo 28. Então ele fala sobre as obsessões, e ali a gente falou ali, tá? Os 3 tipos, né? O que acontece. E é importante que aqui ele dá também como se libertar disso, né? Ele dá como se libertar. E ele sempre diz que a fascinação, ela é bem pior do que a subjugação, né? Porque aqui diz o mesmo não ocorre quando seduzido pelo espírito que o domina, ele se ilude em relação às qualidades do seu dominador. Foi o que a gente comentou. Porque começa na simples, né, com sugestões, aí tu aceita, ele vai então dominando o teu organismo, teu pensamento, e tu vai achar que ele é um espírito bom que está contigo. Né? Um espírito, na verdade, ele vai ser um espírito dominador, né? Acho que tá te ajudando. E se compraz no erro, a que é conduzido, porque então, longe de colaborar, o obsediado repele qualquer assistência. Então, que é o caso da fascinação, né? Então, ele não quer... Então, muitas pessoas vão querer ajudar ele quando ele chega nesse caso de fascinação, mas ele não aceita a ajuda de ninguém. Ele acha que ele está certo, que os outros estão errados, que os outros é que estão obsediados. E aí, então, ele tem a razão, né? Então, por isso que aqui ele diz que esse processo da fascinação é um processo mais complicado de... Quando chega na fascinação, é o processo mais complicado de tu sair dessa obsessão. Porque a obsessão simples, todos nós, sem exceção, sofrem obsessão simples. Imagina, sem exceção. Da simples a gente já cai, imagina essa outra. Mas aí que está o detalhe. Assim, começa pela simples. Todos nós vamos receber nessas influenciações simples. Mas aí que tá, a gente não pode aceitar essas ideias. Toda ideia que nos vem à mente, a gente tem que analisar, passar pelo crivo da razão, analisar se faz sentido, se vai fazer bem, se não vai, né? É isso que a gente tem que analisar. Agora vem uma sugestão de pensamento para fazer coisa errada, coisas ruins, tu aceita, mas opa, esse aí caiu em mim, entendeu? Aí vai ganhando campo. Aí ele vai dando sugestão, tu vai aceitando. E tem muitos espíritos que são muito ardilosos, né? Porque então eles se passam por um benfeitor, iludindo aquele seduzido ali a fazer o que ele quer. Daí ele acha que ele está sob uma tutela de um grande benfeitor e um ledo engano, né? Porque ele é sutil ali, ele vai, né, usando as artimanhas. Ele não vai logo se mostrar de cara, faz o mal, faz isso, derruba, mata. Não, se ele fizer isso aí já vai sofrer um constrangimento aí, né? Porque tá muito forte isso, né? A pessoa logo vai rechaçar. Então eles começam assim com elogios, né? Principalmente médios, vão elogiando os médios. Ah, tu é o melhor médio dessa casa espírita. Tu recebe as melhores comunicações. E aí ele vai elogiando, vai passando a mão por cima, aí tu vai te achando, entendeu? Opa, eu tô grandão, entendeu? Aí que tá, aí ele ganhou o campo, né?
Porque ele, na verdade, o que vai acontecer? Eles vão sempre se utilizar daquilo que nós temos. Isso é importante saber. Eles não criaram coisa que nós não temos. Então, se a pessoa tem tendência à sexolatria, tá dentro dele aquilo, então vai vir aqueles espíritos do umbral, aquele sexólatra lá, e vão incitar ele a querer sexo, a querer ver vídeos pornô, ver pornografia, procurar mulheres e coisa e tal, ou vice-versa, ou homens, né? Então eles vão incitar naquilo que a gente já tem dentro de nós. Isso é importante a gente saber. Nunca eles vão criar, foi eles que inventaram e eu caí nessa. Não. Eles vão usar daqueles, vão ver, eles vão estudar, a gente vai ver o que é que ele gosta, ali, as paixões, ele gosta disso, daquilo. Eles vão se utilizar daquilo. Então vai vir aqueles espíritos afinizados com aquelas paixões que a gente gosta e vão então ganhando campo, vão nos dominando, vão nos insuflando. E vai acontecer como diz aqui, porque tem a ver com os fluidos. Então vai haver um envolvimento desses fluidos perniciosos em volta de nós, né? De nós aqui encarnados. Então eles vão se envolver com nós, porque eles estão com esses espíritos, esses fluidos, né, perniciosos, né? Fluidos ruins, né? E vão nos envolver com esses fluidos. E aí que vai acarretar então futuras doenças, né? Problemas, tudo isso vai acontecer. Loucuras, né? A obsessão pode levar à loucura e muitas outras coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, viu? Porque começa com um processo simples, não tem nada de simples, e todos nós, sem exceção, a gente vai sofrer influência. Porque nós somos inferiores ainda, né? Então nós vamos ter muito essa dubiedade. Ora, nós vamos ter influência dos benfeitores. Quando eu estiver bem sintonizado, orar, vigiar, eu vou ter assistência dos benfeitores, né? Dos nossos anjos de guarda. Agora eu me desequilibrei, me desarmonizei, tu brigou com alguém, tu te estressou, já vai estar ali um trevoso ali do teu lado, ali pode ter certeza, te insuflando a tu ficar mais bravo, mais rebelde. Então a gente é muito dúbio ainda. Nesse sentido, essa dubiedade de ter os dois lados, né? É que nem os desenhos que mostra ali do Pica-Pau, daqueles desenhos que tem um capetinho, um anjinho do lado, né? Que um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra, é mais ou menos isso, é só uma forma de dar um exemplo, né? Mas então esse caso aí, ó, essas obsessões aí são muito ardilosas, eles começam pelas beiradas, né? Vão chegando até dominar totalmente, se tu deixar, né? Aí vai levando aos outros processos graves. Aí depois já é difícil de tu perceber, de tu sair disso. E como Kardec diz aqui, ele dá a receita aqui dizendo, ó, no final ele diz, ó, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o obsessor. Então o que a gente deve fazer? Meu Deus, quer dizer que todos nós sofremos influência? Sim. O que nós vamos fazer? Orar. Né? Orar, fazer prece, pedir ajuda, mas principalmente também vigiar os pensamentos. Né? Que não adianta eu orar aqui, daqui a pouco eu já estou pensando em sexo, estou pensando em bobagem, não já vai atrair de novo, porque eles vão ficar ali, como diz no livro dos médiuns, né? Eles vão ficar ali, o gato, a espreita de tocar é o rato, né? Ele vai ficar ali só esperando o ratinho sair da toca para atacar. Então é o momento que a gente está em prece, está em harmonia, nós estamos ali dando a toquinha, né? Tranquilo. Mas a gente se desequilibrou, o gato vai ali e já ataca. É bem assim que funciona. Então foi bom a gente, Kardec, passar isso aqui para nós dar uma revisada, dar uma lembrada sobre esses processos vivos, né? E ele continua falando ali no 47, né? Na obsessão, o espírito age extremamente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Esse então fica enlaçado em uma teia e constrangido a se comportar de modo contrário à sua vontade. Na possessão, ao invés de agir extremamente,
Externamente. o espírito atuante substitui, digamos assim, o espírito encarnado, elege o seu corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Uma vez que isso só pode acontecer com a morte, assim a possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a condição de um encarnado, pelo fato de a união molecular do perispírito e do corpo só ocorrer unicamente no momento da concepção. Capítulo 11, item 18. Só um pouquinho. Então aqui ele fala sobre esse processo aí de possessão que ele diz aqui, né? E possessão para muitos que não entendem isso, para muitos é o espírito entrar dentro da pessoa, né? E aqui Kardec deixa bem claro. Até naqueles filmes que dava lá o Poltergeist, aqueles filmes lá, né? Que, da possessão, que eles entram na pessoa e fazem o que quer ali, né? E então aqui Kardec deixa bem claro que todos nós não tem como a gente dar lugar para outro espírito a não ser nós mesmos, o nosso corpo, né? Então o que acontece muitas vezes nesses processos aqui é um processo que ele vai se justapor a aquele espírito, como diz aqui, se ligando ao perispírito. Então ele vai ficar como se fosse ali grudado ali no nosso perispírito. Eles vão ficar acoplados, exatamente, como se fosse um parasita, como se fosse um processo de enxertia, também, como diz também no livro dos médiuns, né? Enxertia ali, que ele bota um pedaço de uma planta na outra ali e vai vivendo dela ali, né? Então ele vai sugando as energias, vai envolver nesses fluidos perniciosos aí e vai ter uma ligação por completo, né? E nesse processo aqui, o que acontece? Por que dá a entender que o espírito tomou conta da pessoa? É uma possessão, no caso, né? Porque ele comanda toda os pensamentos, todo o corpo da pessoa, tudo bem dizer, é ele que está comandando. A pessoa não tem mais nem... A pessoa já não tem mais controle sobre ela. Ela até sabe que está passando por esse processo, que tem um parasita grudado nela que está comandando nesse processo de subjugação, por exemplo. Ela sabe, mas ela não consegue se libertar daquilo ali. Entendeu? Porque ele tomou conta, fica como se fosse um escravo dela, ele tomou conta e ela não consegue. Né? E o de fascinação, a pessoa, ele fica ali comandando os pensamentos, todo o organismo, mas a pessoa não sabe que está sendo ali totalmente dominada por aquele espírito. Então não é tipo como acontece numa terreira, é isso? Os processos assim de... Seria um processo de subjugação. A pessoa até sabe que ela está sendo controlada, mas ela não tem controle sobre si mesma. Eles fazem o que querem com a criatura. A ponto dela se tocar no chão. Seria como Kardec dá tipo um exemplo de possessão, né? E o espírito vai se apoderar daquele perispírito ali, daquele encarnado, né? E muitas vezes mostra mesmo que o espírito vai ali, né, e faz o que ele quer, né? Mais ou menos por aí, né? Então acontece esse processo aí de possessão, que ele toma conta então desse encarnado aí. Entenderam esse processo? Então vou continuar ali. Momentaneamente, apossado do corpo do encarnado, o espírito serve-se dele como se fosse o seu. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços, como faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, psicofônica, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é o obsessor mesmo que fala e atua. Quem o tenha conhecido em vida, conhece o seu jeito de falar e sua voz, os seus gestos
e até a expressão de sua fisionomia. Ó, agora tá falando novamente aquilo que nós estávamos comentando agora, né? É diferente do processo de uma casa espírita. O médium está no controle, né? Sim. Todo médium, mas em reuniões mediúnicas, ele deve ter o controle da situação, né? Dando uma ressalva nessa parte aí, já que a gente comentou sobre isso. Ao contrário do que acontece, né? A gente respeita as religiões, mas muitas vezes acontece isso aí, né? De um espírito então se apoderar daquele perispírito, daquele encarnado, ali fazer o que ele quer, né? Ele atira no chão, ele bate, ele faz um monte de coisa, porque o médium deixa, né? O médium não tem essa disciplina, ainda esse autocontrole de dizer, não, só um pouquinho, esse corpo aqui é meu, né? Esse perispírito aqui, isso aqui tudo é meu, então você, né? Eu tô só te emprestando para te... Mas não é para te usar e fazer o que quiser, né? Se apoderar ali, jogar no chão e fazer o que quiser ali, né? Mas não, quem manda aqui nesse corpo aqui é eu, né? Eu que estou aqui encarnado, então eu vou... Então o que acontece no processo é que o médium tem que estar consciente e ser disciplinado. E aí então nas reuniões mediúnicas o espírito vem, mesmo que é um espírito inferior, mas ele está nas rédeas do controle. O espírito vem, até se o espírito quiser começar a falar palavrões, palavras cholas, igual querer, bater na mesa, isso aí tudo o espírito está controlando. Não, só um pouquinho. Isso aqui tu não vai fazer. Entendeu? Tu vai falar aqui o que é necessário aqui. Entendeu? Não é para ele chegar ali, porque se o médium deixar, ele vai quebrar a mesa, ele vai bater nos outros, vai ser uma loucura, né? Vai ser uma... Por isso é importante. Por isso a importância do estudo, né? Ah, sim. Por isso é importante tu ter o conhecimento para te saber como tu vai fazer, não te arriscar, né? Ah, porque eu tenho mediunidade, então... Porque quando a recém descobre que é médium, tu quer ir lá e, né? Ah, eu quero trabalhar. Porque eu quero ir para a mesa mediúnica, porque eu quero ver como é que é, não sei o que, darará. Não, primeiro tu tem que estudar, tem que conhecer bastante, tem que ter bastante noção do que vai ser feito, tu vai ter que aprender a lidar contigo. Claro que tem ajuda do doutrinador, tudo, mas tu tem que aprender como lidar contigo para te não cair em processos obsessivos, que é disso que a gente está falando. E aí então é importante, né? Porque ele deve se... É muito importante que ele se evangelize, né? Uma das coisas fundamentais e imprescindíveis. Ele deve se evangelizar porque ele se evangeliza. E moralizando, ele deve praticar as virtudes, se esforçando no bem, então ele vai... E muito importante estudar, né? Estudar porque ele pode ter uma moral boa, mas ele é necessário que ele tenha esse estudo para poder atuar, né? Para poder fazer um trabalho seguro, saber o que está fazendo, saber o que está acontecendo. Então aqui a gente está dando umas pinceladas, assim, né? Dando uma relembrada, mas isso tudo a gente já estudou já em mais detalhes, né? A gente estudou aí em torno de 1 ano, aí, mais ou menos, sobre esses processos, né? Eu acho que se eu fosse médium e jogasse uma mediúnica, assim, sem estudo, eu ia passar o que ele estava me dizendo, achando que eu era um porta-voz ali, que eu tinha que passar o que estava dizendo. Mas a gente já passou por isso, já. Da gente passar por mediúnica e a gente vê, né, um médium fazer o que o espírito estava querendo e fazer um escarcel porque não tinha experiência necessária, não desenvolveu aquilo, não estudou aquilo para controlar. Não tá tendo autocontrole, né? Porque o espírito tem que estar consciente. E aí nesse processo psicofônico que acontece muito na casa espírita, né? É o mais comum, assim. Então o espírito, o espírito da pessoa, o espírito vai se afastar um pouco do corpo. E aí então vem aquele espírito de um espírito inferior, por exemplo, sofredor, né? Ele vai se justapor ali também, né? E vai se utilizar do órgão fonador, né?
vai se utilizar daquele órgão ali para poder passar o diálogo, passar a informação, né? Eles, no caso, eles necessitam, no caso do corpo, de sentir. Por que muitas vezes a gente diz para eles, olha para o seu corpo, e ele tá justaposto naquele corpo que não é dele, né? Ele vai olhar ali tudo, ele sente a mão, todos o corpo, os órgãos, ele vai falar através daquele corpo. Então ele vai estar justaposto ali. E o espírito do médium ele vai se afastar um pouco para dar lugar para aquele comunicante. Ao contrário, por exemplo, se é um espírito superior, o espírito superior não precisa fazer isso. O espírito superior ele também vai criar um campo fluídico que vai envolver o médium naquele momento e vai então transmitir do seu pensamento ao pensamento do espírito encarnado. Ele não precisa se acoplar ali para poder usar a voz ali. Ele pode até de longas distâncias ele transmitir o seu pensamento que vai então passar aquela comunicação ali. Inclusive esses dias eu vi numa postagem lá no grupo espírita as pessoas reclamando, né? Tinha uma informação de que ele era um médium e que ele tinha, eu acho que ele tinha psicografia, um negócio assim, e que não queria deixar ele trabalhar na casa espírita sem ele estudar primeiro na mediúnica, né? E tinha um monte de gente dizendo pra ele, tu tem que procurar outra casa, porque eu fui na segunda vez na casa tal e deixaram que eu trabalhasse. Isso é uma imprudência, né? Isso é uma coisa muito grave. Porque dentro da casa espírita, tudo bem que ali tu tá amparado, mas e fora dela? Tu saiu dali, tu tem outra vida, tu pensa outras coisas, tu sintoniza outras coisas. E isso é uma coisa que orar e vigiar é o tempo todo. Isso vai aprender só escutando o tempo todo. Vai orar e vai vigiar, vai orar e vai vigiar. Não adianta largar numa mesa mediúnica lá, tu é médium? Tô precisando de médium, vem. Né? Vem. Né? Porque tá precisando. Tô precisando de médium. Aqui nós estamos precisando de médium. De doutrinador, de facilitador, de tudo. Mas não é só vem, senta e trabalha. Vamos trabalhar. Tu tem mediunidade? Senta aí, vamos. Vai ser hoje. Não interessa qual é a tua mediunidade. Tu vai trabalhar. Não é assim, gente. Isso é imprudente, né? Isso vai levar a processos obsessivos tanto daquela pessoa quanto de quem está dirigindo isso, né? Porque tu vai pela confiança, não sabe no que tu tá te envolvendo. Tudo tem que ser estudado. E não é pouco tempo de estudo, é muito tempo de estudo. Eu, quando comecei, já foi dito pra mim assim, tu é médium? Então vem trabalhar. E eu, oi? Eu queria, quando eu comecei, eu tinha aquela vontade, eu vou pra mesa, né? Não sei porque acontece isso comigo, mas eu vou lá, eu quero. Aí fui lá e pedi, eu quero. Aí chegaram e disseram pra mim, vem, agora vem. Me deu um pânico, eu não sei. Acho que foi o pessoal lá de cima que disse assim, não, tu não tá pronta, né? Porque eu disse, não, eu não vou. Não tô preparada pra isso ainda, né? Alguém disse nos meus ouvidos lá, não dá. Pois não, né? Não é tua hora ainda. Eles vão intuir, inspirar que é necessário estudar, né? Sim, e eu fui convidada, tu vem, vamos trabalhar. Eu disse, opa, peraí, só um pouquinho. Melhor eu pensar melhor nisso, né? Até desviei lá e não fui. Vou estudar, preciso estudar mais. Então quando nos vem na mente, assim, às vezes a gente tá na casa espírita e nos vem assim um impulso que, mas eu tenho que ser palestrante, eu tenho que ser. E vem aquilo ali, na verdade, aquela inspiração, aquela intuição nossa mesmo, daquilo que a gente veio para fazer. Então, daquilo que a gente veio, então acontece como um sinal, né? Aquilo vem, desperta, se tu quer ser aquilo ali. Só que então tu tem que ter os pés no chão, tem que ver se tu realmente... Agora tu quer ser isso aí, então é necessário que agora você estude. Vai estudar, vai se preparar bastante para atuar naquela área. Então é imprescindível que tenha bastante estudo e conhecimento. Porque não adianta só de boa vontade o mundo já está cheio, né?
Então não é necessário só a boa vontade. A boa vontade é fundamental para ser um trabalhador espírita. Eu quero ser um trabalhador, é ótimo ter essa boa vontade. Mas então, depois da boa vontade, então agora é necessário que estude para poder atuar em determinada área, né? A pessoa que tem a mediunidade, quer ser um médium, ela veio aquilo como um relâmpago. Eu tenho que ir para a mesa mediúnica, sim, porque foi programada ela ter vir como médium e trabalhar numa casa espírita, numa mesa mediúnica. Isso é óbvio, né? Mas então é necessário, então venha dar essa vontade, desperta esse sentimento, o que veio para fazer, o que foi programado no mundo espiritual para vir para fazer aqui no planeta Terra. Então desperta aquela vontade. Tá, mas agora eu tenho que ver, eu tenho conhecimento, eu sei como é que funciona, eu sei atuar, eu estou ciente, eu estou com os pés no chão para poder atuar bem. Então isso é importante, né? Então ter o estudo, e não só o estudo, aquele estudo tu sentir aquilo no coração, que a gente sempre trabalha, né? E vivenciar aquilo, praticar aquilo na tua vida. Se evangelizar, se moralizar, isso em todas as áreas. Não vamos dizer que é válido, não, é válido só para o médium. Porque médium todos nós somos, né? A pessoa pode ser um médium inspirado, ali que está no livro dos médiuns. O médium inspirado é aquele que vai ser inspirado pelos benfeitores. Mas se eu não estiver conectado com eles, daí eu posso ser inspirado pelos malfeitores, né? A fazer coisas erradas. Né? Tomar atitudes equivocadas, tomar o rumo da casa espírita para outras práticas, outras atividades que não condiz com a prática espírita, né? Então tudo isso pode acontecer. Mas eu queria tanto fazer cromoterapia. Então tem várias atividades aí que as pessoas se questionam, né? Não, mas isso aqui, por que não faz, né? Nas casas espíritas. E aí então tudo entra o quê? Então a falta de estudo. Estudar. A gente tem que ter uma base, a gente tem que ter em quem? É fundamental que a gente tenha uma base sólida em Kardec, em primeiro lugar. A gente tem que ter o pensamento de Kardec aqui no coração na gente, né? Saber o que o Kardec nos ensinou, nos explicou através das obras básicas. Aquilo ficar guardado dentro de nós para que a gente possa não se desviar daquele pensamento de Kardec, né? E por que é fundamental esse pensamento de Kardec? Porque ele deu o pontapé inicial, nos deu um norte seguro. Ó, esse é um norte seguro para vocês. Só que não para aqui, tá, gente? Esses estudos continuam. Vai vir mais obras que vão estar em sintonia com os pensamentos daqui que foi estudado com Kardec e os benfeitores, né? Então ele vai dar continuidade. E o que se dá hoje, por que se dá muitas práticas que não condiz com a prática espírita, né? Por essa dissintonia, essa falta de ter essa base que é Kardec, né? E isso a gente tem que ter uma consciência disso, não levar para um fanatismo, né? Porque muitos interpretam assim, não, tem que ser Kardec, tem que respirar Kardec, tem que ser Kardec, eu sou kardecista. Né? Não é por esse lado, né? A gente tem que ter Kardec no coração, como ele diz, como um norte seguro. Mas aí depois os estudos vão continuar. Aí quer dizer que não, vou ficar só com Kardec, as outras obras aí não vale nada. Chico Xavier, Divaldo, Ivone do Amaral, essas outras obras aí não. Entendeu? Então isso é uma ignorância, né? Uma ignorância, porque a pessoa não entendeu o recado que Kardec nos trouxe. Né? Que nem agora, para muitas pessoas tem um preconceito, pode rechaçar, né? Como a gente diz que a gente está... Ah, mas a Casa Espírita está fazendo um estudo bíblico. Isso é coisa para os evangélicos, lá para os católicos. Mas Kardec mesmo diz que é fundamental que a gente deve estudar, né? A Bíblia, estudar, e sempre à luz da doutrina espírita trazer o pensamento. Kardec tem que estar em sintonia com aquele pensamento, né? A gente sempre vai analisar o teólogo, um monte de livro e obras, e Kardec mesmo diz, né? A gente deve estudar outras religiões, outras obras, mas sempre trazer tudo ao crivo da razão, né? Para tudo isso a gente vai utilizar. Então tá. Então não terminou ainda 48, né? Não, mas agora vai começar 48.
Agora que vai começar? Sim, senhor. É. Não, acho que lê um pedaço ali. Ah, 47. Tu não leu ali uma parte do 48? Foi em 2 partes. Então tá. Na obsessão sempre existe a ação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a ação de um espírito bom que quer falar e, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que o empresta voluntariamente, como emprestaria uma roupa a um outro encarnado. Isso acontece sem qualquer perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, e na maior parte das vezes ele se conserva ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando o espírito possessor é mau, as coisas acontecem de maneira diferente. Ele não toma emprestado o corpo, apodera-se dele, se o encarnado não possuir força moral para lhe resistir. Faz isso por maldade para com o encarnado, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar eliminá-lo, seja por estrangulação, seja atirando-o ao fogo ou em outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, o obsessor blasfema, injúria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que têm todas as características da loucura. Curioso. Misericórdia. Viu? E aqui então Kardec também, ele... Isso aqui é fundamental, isso aqui, esses estudos, tudo que ele está trazendo. Porque depois no Evangelho de Jesus, lá vai ter aquela passagem lá, por exemplo, dos endemoniados, né? Que diz lá, das possessões, né? Daquele caso do homem que que veio desesperado a Jesus, dizendo que os discípulos não conseguiram curar o seu filho, né? Que estava em desespero, que o menino se atirava no fogo e na água, lembra? Aquela passagem. Mas nem os discípulos conseguiram curá-lo. Aí Jesus, então, raça incrédula, até quando eu vou estar convosco? Traga-me aqui um menino, ele diz Jesus, né? E aí, então, está curado o menino. Né? E aquele espírito saiu dele, do menino. Então é esse caso aqui, né? São casos de possessões que a gente está vendo. Ó. Então ele empresta, ele toma forçado o corpo, né? Ele não toma emprestado o corpo, apodera-se dele. Ó. Se o encarnado não possui força moral para lhe resistir. Ó. Então ele não tem força para resistir aquilo que ele está forçando ali a se apoderar do corpo dele. Aí ele faz o que ele quer, entendeu? E aí ele diz que aí depois os discípulos chamaram Jesus em particular. Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por causa da vossa pouca fé, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, podeis fazer o que eu faço, até muito mais, né? Se eu quiserdes, né? Está lá no Evangelho de Jesus. Então, o que eles não tinham? Eles tinham falta de fé ainda, pouca fé. Não tinha nem do tamanho de um grão de mostarda ainda, porque eles estavam aprendendo, né? E não tinham moral. Porque a gente estava estudando aqui antes, também Kardec diz aqui antes, que a gente, para poder, né, ter autoridade com um tipo de espírito desse, a gente tem que ter moral. Né? E que nenhum de nós temos, né? Que nós somos espíritos inferiores, né? Como é que eu vou dar moral para um espírito se eu não tenho moral? Então isso vale também para nas reuniões mediúnicas. Tem os dialogadores que dialogam com os espíritos, eles querem se impor aos espíritos. Né? Não, aqui quem manda sou eu, tu vai sair daí agora, tu vai para onde eu quero. Infelizmente existe esse tipo de coisa ainda, né? O espírito vai dizer quem é tu para falar. Que não deveria, né? Então tem aquele dono de casa, ou dono da reunião mediúnica, que quem manda ali é ele. Eu mando nos médios, eu mando nos espíritos. Então isso aí é muito grave, não é brincadeira. Então sempre usar o diálogo com amor. Porque ali no Evangelho de Jesus diz assim,
fala expulsar o demônio, né? Que é um jeito de retirar aquele espírito. Mas Jesus não jamais, nenhum deles usou de mal, né? De atitude assim, equivocada, né? De querer expulsar, tratar mal. Sai desse corpo agora, né? Porque eu que estou mandando você sair. Não, é sempre com amor, né? Vai ser que nem nos processos nas reuniões mediúnicas. Ele vai esclarecer ele pelo diálogo do amor. Nunca convencer, né? Porque tem as artes do convencimento por aí também, né? Porque ele acha que ele está ali, que ele tem que ir a todo pano. Não, ele tem que tirar aquele espírito e convencer que ele tem que sair dali para onde ele quer. Senão não vale, entendeu? Entendeu? Então tem muitos que infelizmente usam a arte do convencimento. Ninguém está ali para convencer ninguém. Jesus não convenceu ninguém. Ele convidava, ele usava do amor para com os espíritos, mas Jesus tinha autoridade moral, né? Por ser um mestre dos mestres, né? Então só aquela docilidade de falar com o espírito já está lá em Marte, lá já saiu correndo já. Né? Porque a autoridade, o psiquismo de Jesus. Então o olhar de Jesus, quando ele penetra, a pessoa já se derrete toda ali, já como se fosse uma manteiga, e não tem o que fazer. É irresistível, sabe? Então é esse amor que Jesus irradia, e então irradia aquele espírito ali, fazendo com que ele se amoleça, né? Ele vai se amolecer todo, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados, como diz lá em Pedro, né? Então vamos continuar, né? Os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos e muitos casos de loucura não têm outra causa. Muitas vezes ocorrem desordens patológicas que são apenas consequências, contra as quais, enquanto subsistir a causa original, os tratamentos médicos são impotentes. O Espiritismo, fazendo conhecer essa origem de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Esse é o ponto, né? Então tem a nota 228, né? Que diz assim: foi uma epidemia desse gênero que atacou a aldeia de Morzine, na Savoia, há alguns anos. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita, de dezembro de 1862. Não, desculpa, eu estou adiantando, é 227 a nota. Achei que tinha outra que eu estou adiantando a outra nota. Desculpa, depois a gente lê ela de novo. Exemplos de curas de obsessões e possessões na Revista Espírita, dezembro de 1863, janeiro de 64, junho de 64 e janeiro de 1865, junho de 65, fevereiro de 66 e junho de 67. Então aqui Kardec está dando uma nota dos exemplos na Revistas Espíritas, né? E dá as datas ali tudo. Se alguém quiser anotar e quiser ir lá consultar, vai ver os exemplos que tem lá. Então ali diz, o Espírito, fazendo conhecer essa origem de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Então, nesses casos, nada melhor do que a doutrina espírita para poder remediar esses casos. Né? Então, nesses casos de obsessões e possessões que levam aqui a patologias, como diz aqui, né? Doenças, porque por causa desse psiquismo ali gerado através desses fluidos perniciosos, né? Que vai entrar em contato conosco e vai alterar, né? Vai gerar doenças, problemas. E nada melhor do que a doutrina espírita para remediar esses casos. Né? E como diz aqui, e casos às vezes graves, que vão no médico e tudo e não conseguem resolver. Os medicamentos já não têm mais efeito.
Mas por quê? Porque é necessário também que haja um tratamento espiritual, né? Que vá numa casa espírita séria, que relate o seu caso, e aí então a casa, os mentores da casa, os trabalhadores vão estar cientes, né? Muitas vezes já o espírito pode ser levado para uma reunião para ser auxiliado, vai ser feito um diálogo através do amor com ele. E aí muitas vezes pode ter um sucesso, pode demorar mais, né? Depende do espírito, né? Então é um caso que, claro, e sempre é importante também que não existe milagre, né, gente? Vamos pensar bem que não adianta, eu tô obsediado, vou numa casa espírita e vão resolver meu problema. Não, ninguém vai resolver o problema para ninguém, né? Porque vai ser auxiliado. E uma casa espírita séria, inclusive, vai orientar essa pessoa a ela ter que se esforçar no bem, né? Ter que estudar, ter que participar das reuniões da casa espírita, das palestras, passe. Se possível, estudos da casa espírita, que daí estudando ele vai aprendendo, né? A se libertar ele mesmo desses casos. Ele vai entender o porquê disso tudo. Não é o fato de eu estar com um problema, é muito fácil eu chegar num lugar e querer que resolva o meu problema, né? E já dizer que o espírito que está me incomodando, que está me perturbando. Mas se o espírito está ali conectado a ele, quem é que atraiu ele? Como a gente viu aqui antes, né? Então ele vai se sintonizar com ele porque o problema está com ele, né? Ele que tem que orar, tem que vigiar, fazer os esforços para esse espírito não se conectar mais com ele. E é assim que vai afastar os maus espíritos, né? Através da oração, da vigilância, né? Então não existe milagres, né? A casa espírita vai fazer o possível, né? Vai orientar a pessoa, você deve fazer isso, aquilo, né? Participar. Agora a pessoa vira as costas e não faz nada daquilo, vocês acham que vai resolver? O espírito pode ser trazido ali, conversar com ele, mas a outra pessoa lá não se esforçou, ele vai voltar direto para lá. Vai voltar direto e vai dar risada ainda, né? Porque aí vai dizer que a casa espírita ainda é fraca, né? Aquela espírita lá não tirou aquele demônio do meu corpo lá. Fraca. É. Tem muito disso, né? Aquela casa espírita lá é fraca. Fracos somos nós, né? A gente não raciocina, não reflete, né? Não estuda, como a gente diz, para poder se libertar da ignorância, né? Porque aqui, como diz, ó, o mal, sendo um ser inteligente, ó, que está ali, muitas vezes, deve ser tratado com inteligência. Como é que eu vou adquirir inteligência, né? Eu vou ter que estudar, vou ter que me libertar da ignorância para poder ver o que está acontecendo, né? Agora, se eu não estudo, não me esforço, aí não adianta. Então, vamos para o 49. Algum comentário, alguma coisa? Tranquilo aí? Então, vamos para o 49. A obsessão e a possessão são frequentemente individuais, mas às vezes são epidêmicas. Quando uma multidão de maus espíritos se lança sobre uma localidade, é como uma tropa inimiga a invadisse. Nesse caso, pode ser muito grande o número de indivíduos atacados. Aí que tem a nota 228 que eu estava lendo antes. Foi uma epidemia desse gênero que atacou a aldeia de Morzine, na Savoia, há alguns anos. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, de janeiro, fevereiro e abril e maio de 63. E hoje a gente pode dizer que a gente está, né, diretamente sobre um ataque intenso, né, dessa ordem de espíritos, né? Isso é um alerta que até os benfeitores já nos alertaram, dizendo para cuidar muito que nós estamos sobre um ataque intenso das trevas, né? Para querer derrubar tudo e todos, né? Principalmente nesses períodos que estamos vivendo agora, né? Períodos de último segundo, então quanto mais eles puderem derrubar, atropelar, e eles vêm como uma cavalaria mesmo. A gente não enxerga eles, mas se pudesse eles atropelavam, passavam por cima de tudo aqui, matava tudo, atropelava tudo. E só isso não é permitido porque, né, Deus está sob o controle de tudo, né? Graças a Deus.
e uma casa espírita séria. Por que a gente diz uma casa espírita séria? Então tem uma proteção, né? Porque senão, quem viu aquele livro, leu, né? Ouviu relatos do livro, aquele aconteceu na casa espírita, né? Até a capa do livro mostra assim, já a capa, uma casa espírita, e um monte de espírito trevoso na volta querendo entrar na casa espírita para derrubar. Então isso é muito comum, né? São milhares de espíritos assim que gritam, fazem uma gritaria, uma zombaria, querem derrubar tudo, quebrar tudo, falam palavrão, um monte de coisa, vão quebrar tudo, imaginem, uma situação assim das piores, né? E a gente não tá vendo isso aí, não ouve isso aí, né? Graças a Deus, Tá né? mesmo, te fica tudo perturbado nas ideias. E os benfeitores, como são benfeitores, né? Então eles veem tudo, né? Filtram aquilo tudo, mas para eles é tranquilo, né? Eles sabem que é uma inferioridade, é uma ignorância. Eles estão calmos, estão pacientes, estão controlando tudo ali, sob as rédeas divinas, né? Então isso é muito importante. Por isso que a gente fala, uma casa espírita séria tem proteção. Agora casas espíritas, porque casa espírita qualquer um pode botar ali, casa espírita um nome, né? Mas agora se é uma casa espírita séria, que trabalha dentro dos postulados que a gente mencionou antes, ali Kardec, que é a base, e as obras idôneas, né? Tudo, e desde que se esforcem, né? Que não fique só no intelectualismo, né? De querer decorar tudo, de querer falar para os outros, e ele não está fazendo nenhum esforço daquilo tudo, né? Então é muito grave isso aí, e a gente deve ter todo o cuidado para a gente não cair nessas armadilhas, nas teias, né? Das trevas, que são inúmeras. Vamos usar de todas as artimanhas. Agora aí dentro da casa espírita você está tranquilo, aí está seguro, eu não vou te pegar. Mas ali na rua ali, né? Te pego lá fora. Então lá fora ele vai estar te esperando. E aí o que acontece? Se você baixar a guarda, é o gato à espreita do rato. Baixou a guarda, ele vem com tudo, né? Então por isso que nós eu estou na casa espírita, eu sou santo. Cuidado, sai daqui, lá na rua, lá a responsabilidade de cada um, né? Por que a gente se sente bem quando vem na casa espírita, né? Porque tu te ilumina, né? Tu cria uma paz interior dentro da casa espírita, né? Tu recebe todas aquelas benesses, aí tu sai daqui aliviado. Em vez de tu manter aquela sensação, a primeira trompicada que tu dá numa pedra na rua, tu já começa. Pronto. Já e lá vem o gato. Já desarmonizou, Você desequilibrou. O vizinho na esquina ali, o vizinho sai, ai, que vizinho. A gente tem que ter todo o cuidado. Isso a gente tem que estar muito ciente disso, viu? Porque aconteceu um desequilíbrio, ele desarmonizou. Pode ter certeza ali que já está de mão dada com um amiguinho ali já, né? Então a responsabilidade, gente, vai ser sempre nossa. Não tem como a gente botar a culpa em outro. É tudo culpa nossa. Não adianta, né? Somos espíritos individuais e a gente tem que ter essa responsabilidade, né? De conduzir a nossa vida aí com segurança, né? Porque os benfeitores, eles vão nos ajudar, vão fazer de tudo para auxiliar. Mas se nós não fizermos o esforço, o mínimo que for, eles não vão fazer milagre também. Eles não vão viver uma vida ali o tempo todo, criar uma bola, um campo de força à nossa volta ali, porque nós somos intocáveis. Aí vão viver se desequilibrando ali, não adianta. É que nem aquela história que a gente já falou da ferida aberta ali que enche de mosca, né? Não adianta, tu passa ali, tu toca uma banda, aquilo ali, tudo espanta ela ali, chora. Daqui um pouco tu se distrai, elas vão voltar para a ferida. Não adianta, então a gente tem que ser consciente, a gente tem que tapar o buraco da ferida. Agir no mal ali pela raiz, né, do problema. Trabalhar a nossa moral. Que é o principal para que ele esteja bem longinho da gente. Trabalhar essas orando e vigiando, né? Sempre. Então, a todo momento, se for possível, tem que orar, vigiar, cuidar, para não desequilibrar, desarmonizar, para não entrar em sintonia com esses espíritos, né, inferiores.
Bom, gente, mais algum comentário, alguma coisa? Eu acho que a gente colocou, foi coisas bem importantes, né? O Kardec nos trouxe ali, a gente encerra então sobre os fluidos. Quer fazer um que a gente estudou sobre os fluidos? Então, o que vocês... A gente pode fazer, assim, comentar um pouco sobre esses fluidos, que é importante, né? Muita coisa foi colocada ali que é fundamental para nós, trabalhadores, principalmente da Casa Espírita, saber, né? Sobre esses fluidos aí. Então, o que a gente viu, o que é importante para nós esses fluidos, né? Pode pegar os teus títulos aí pra gente relembrar. A gente pode comentar também, né? E os fluidos são... O que são os fluidos aí? Pelo menos títulos. Não tem Einstein aqui, filho. Então aí os títulos pra gente lembrar o que a gente falou. Então, por que os fluidos é fundamental? O que é esse fluido cósmico universal que a gente vê? Não é a base de tudo? Todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal e tudo vem dele, né? Os corpos, o nosso corpo físico, todas as coisas são, digamos assim, uma modificação desse fluido cósmico, né? E aqui, por exemplo, aqui diz, ó, o fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo, ó, do corpo carnal e do perispírito, ó. Então o perispírito também, ele é um tipo de matéria, que é uma modificação também do fluido cósmico, e depende de cada... isso tudo vai depender de cada lugar, né? A gente comentou, cada planeta vai ter uma evolução para ter um tipo de perispírito, né? Um tipo de corpo. Então, quanto mais evoluído, mais sutil vai ser esses fluidos, né? No nosso caso, os fluidos ainda são mais grosseiros, né? Então, tudo é fluido. Aí a gente falou também sobre o magnetismo, né? O magnetismo animal ali também, que está em nós, né? Esse magnetismo. A gente pode doar também, a gente falou sobre o passe também, né? Que é fundamental para o trabalhador espírita. Então, os tipos de passe que tem, né? O passe o passe é aquele que tu vai doar de ti mesmo, né? O magnetismo animal. O passe o misto, né? Que aí então vai ser o benfeitor junto com o nosso magnetismo animal. E o passe espiritual, né? O passe espiritual, que é diretamente da espiritualidade, né? Que a gente comentou isso aí também bastante, foi importante. Vamos ver. O Haroldo fala sobre esse fluido cósmico universal, né? Ele diz que nada mais é que a centelha de Deus em cada coisa que existe, né? Que é uma modificação. Cada ser, cada criatura que é criada é uma modificação desse fluido cósmico universal, que nada mais é que a essência de Deus em nós. A única diferença que tem é que, por exemplo, o fluido cósmico universal, ele vai transformar as coisas, né? Coisas materiais, os corpos e perispírito e outras coisas materiais, né? Tudo que é material. E já o nosso, por exemplo, já o nosso espírito, aí isso a gente não tem conhecimento ainda, né? Não. Já não tem entendimento ainda da nossa evolução, tá? Mas como é que foi feito o nosso espírito, né? Como é que Deus criou o espírito, a gente não tem entendimento. A gente só sabe que o espírito, ele é ainda para nós, ainda algo imaterial, né? Então, algo imaterial, porque o fluido cósmico universal, dali parte todas as coisas materiais, né? Ou seja, então se dali se modifica as coisas ali, se transforma em coisas materiais,
Então não pode, do fluido cósmico não pode formar um espírito, né? Do fluido cósmico universal. Isso é importante a gente entender, né? Daqui a um pouco vão entender que vão achar que do fluido cósmico universal são criados todos os seres, os espíritos, tudo. Não, daí não, né? Tudo que é matéria. É, tudo que é corpos orgânicos, né? E inorgânicos, né? Inclusive o perispírito. É, porque o perispírito ele é uma matéria, né, mais sutil que o nosso corpo físico, mas ainda é um tipo de matéria, né? Ainda é um tipo de matéria modificada. Né? E o nosso espírito, que diz lá no livro dos espíritos que é uma chama, uma centelha, como se fosse uma luz, um brilho, né? Que vai das cores ali do rubi escuro até o mais claro, que diz ali, né? Então a gente vai vendo que esse fluido cósmico universal, vamos dizer assim, que é a base de tudo ali, né? Que os espíritos superiores ali, que nem Jesus, Espírito Crístico, eles vão usar das suas inteligências divinas ali para manipular desses fluidos e co-criar, né? Então vai ser a matéria-prima, por exemplo, de um pedreiro ali construir uma casa, né? Vai ser tudo o que ele necessita ali, as ferramentas, a matéria-prima, tudo vai estar ali para ele utilizar para construir o que ele quer, né? Sob a supervisão divina, né? Então por isso que a gente diz que ele vai co-criar, né? A gente jamais vai dizer que o Jesus criou o planeta Terra. Isso é um ledo engano também, um grande erro, né? Não, ele co-criou porque se ele criasse, então ele seria Deus, né? E a gente já sabe que Deus é único, né? Então são as inteligências divinas, né? Que vão então se utilizar sob a supervisão divina, se utilizar do que existe no universo, que é esse fluido cósmico, e vão modificar, né? Vão criar os seres orgânicos, vão criar como foi criado o nosso, co-criado o nosso planeta, né? Sob as vistas de Deus ali e a coordenação de uma equipe de espíritos superiores, que Jesus é o mestre, né? O orientador. E aí vai fazer todas essas modificações e sempre usando do pensamento, né? Sempre eles vão usar do pensamento para fazer essas transformações, essas cocriações. Ao contrário de um serviço bruto aqui com o pedreiro, ele vai ter que usar as mãos, né? Vai ter que usar o seu corpo, a sua inteligência, mas vai ter que ser um serviço braçal ainda. Ainda bem que o ser humano não consegue fazer pelo pensamento, né? Não. No geral não é permitido, porque senão ia destruir a terra. É. Num pensamento de um ser desse louco da cabeça, ele derrubava tudo. É por isso que a gente não tem essa evolução, que com certeza lá em Júpiter, né, que dá relatos na revista Espírito de Júpiter, que é o mais evoluído do nosso sistema solar, né? E lá ele já tem essa força do pensamento, eles levitam, eles se comunicam por pensamento. Lá já não tem nada braçal. Lá é tudo espiritual, tudo mais leve, mais sutil. Não tem nada de corpos brutos, né? Matérias grosseiras, né? É outra coisa. É bem diferente, né? Então eles, claro, porque eles já têm essa evolução para isso, né? E nós vamos ter que aprender muito ainda. Até um dia ter essa harmonia, esse equilíbrio, para poder se usar bem do nosso conhecimento, de tudo que a gente aprendeu, da nossa evolução, para utilizar para o bem, né? Que vamos dizer que já espíritos assim com a mente muito inteligente e muito perversa já fez um bom estrago aí no nosso planeta, né? Já causou guerras aí, dizimações, um monte de coisa aí, né? Em massa aí, em apenas uma mente perversa, né? Uma. Né? Tanto estrago que causou. Imagina então ele ter essa evolução para, né, mental, para manipular e fazer um monte de coisa. Aí o que seria, né? Então por isso que esses espíritos, né, nem por exemplo lá no umbral lá, que nem no livro Libertação de André Luiz, tem o espírito Gregório lá, que ele é chefe lá
de uma cidade perversa lá no umbral, né? Uma zona trevosa lá. Que ele era um papa lá, o inquisitor, ele foi para o mundo espiritual e já estava lá centenas de anos lá comandando lá. Então lá ele manipula os fluidos, né? Naquele ambiente ali ele consegue manipular, aqui na Terra que ele manipula tudo, né? Mas isso porque Deus permite. E ele vai conseguir manipular daquilo que dá conforme a sua evolução moral, né? Ele não vai conseguir, por exemplo, ir lá para o nosso lar lá e, né, e manipular fluidos lá do nosso lar lá. Porque lá ele não tem nem como entrar lá. Então ele vai conseguir dominar as zonas umbralinas, ali trevosas, aqui crosta terrestre. Aqui ele vai dominar, né? Mas sempre sobre as vistas de Deus, né? Porque ele também não vai ser permitido, ele manipula, por exemplo, ele pode manipular fluidos para dizimar todos, por exemplo, fluidicamente ali, né? Fluidos deletérios ali que vai dizimar todos, por exemplo. Mas isso não lhe é permitido porque Deus está, né? Sempre sob a supervisão divina, né? Porque senão daí espíritos assim como ele já tinha matado todos já, né? Então isso tudo é importante a gente refletir, né? Então para os espíritos superiores, um espírito como o Gregório, por exemplo, o livro Libertação, que é um chefão das trevas, para eles o poder dele, para eles não é nada. Não é nada, para eles ele é só um espírito ignorante. Ele não tem poder nenhum sobre os espíritos superiores. E lá o espírito vai lá todo, fala com ele, né? Ele poderia, né, tirar de lá, dominar ele lá, mas ele pensou assim, poxa, mas se Deus não fez e deixou, quem sou eu para fazer, né? Então eu estou aqui só como um humilde instrumento para orientar, para tentar fazer com que ele, através do amor, né, que ele consiga se libertar. Por isso o nome do livro Libertação, né? E a libertação que ele ficou lá por centenas de anos lá nas trevas, lá, chefiando lá o umbral, e sob a intercessão da mãezinha, desse Gregório, que ela fazia muita prece, pedia muita ajuda, e aí então até que chegou um belo dia deles resolverem ir lá e ajudar, né? Libertar ele de lá, né? Tentar convencer que ele estava errado, que ele não é aquilo ali que era para ele fazer. Né? E uma mente muito inteligente, muito perversa, né? Esse que aconteceu na casa espírita também foi a mãe que veio ajudar, né? Esse aconteceu na casa espírita, é uma família, né? É uma família espírita, né? Uma história, né? O que chefiava ali a perturbação naquela casa era o Júlio César, né? Aí, por fim, a mãe dele que veio e ele... Aí se amoleceu, né? No final. Esse livro é muito bom, né? Os espíritas, nós todos lemos para entender o que acontece ali dentro da casa espírita, o que pode acontecer, né? É por aí, né? Então, gente, amigo. Então a gente deu uma abordada, aí deu uma relembrada. Então, para a semana que vem, daí a gente já entra no capítulo 15, a gente começa do início, então, né? Encerra esses fluidos. Deu bastante assunto, foi muito bom a gente estudar bastante, que é muito importante, né? Nós entendemos sobre esse porquê dos fluidos, né? Esse magnetismo, tudo isso, né? Como é que funciona isso aí tudo, né? Então a gente teve uma boa base aqui que foi importante, né? Aí semana que vem a gente vai para o capítulo 15, então iniciou os milagres do Evangelho. A gente já adentra então no Evangelho, que vai ser fundamental para o estudo da Bíblia, né? Vai nos dar a chave também. Tá, gente amiga? Então muito obrigado pela participação de todos aqui. Não teve muitas perguntas, né? Não teve perguntas aqui, né? Não. Teve só um abraço para dona Beth. Um abraço. Tem um outro casal aqui também. Como é que é o nome dele aqui também? Não dá para me enxergar direito. Aquele casal que entrou aqui também mandou uma... Clarinda Campos.
Oi? Clarinda Campos. Clarinda Campos. Noemi dos Santos. Maria Elizabeth. Rosângela Alves. É os que aparecem pra mim. Ah, tá. Então um abraço a todos, obrigado, tá? Por assistir os estudos aí. Podem trazer comentários, participar. É muito importante, é um estudo, né, interativo, aberto, né? A gente abriu uma janelinha aqui da nossa casa para as pessoas espiar, né? Dar uma olhadinha, querer participar. Então tá, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui novamente aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita e que possamos cada vez mais nos libertarmos da ignorância que ainda reside dentro de nós, que possamos libertar dos vícios que ainda temos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que possamos fazer os esforços para nos tornarmos mais humildes, mais caridosos e que possamos ser humildes instrumentos da espiritualidade superior para aqui divulgarmos a doutrina, levando aos corações essa paz, esse esclarecimento, para que Deus, que todos nós possamos um dia chegarmos à felicidade plena, que é o objetivo que Deus quer de todos nós. Muito obrigado pela presença de todos, que possam receber o amparo nos seus lares, chegar com segurança aqueles que estão aqui. Damos então encerradas as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Seja.